verso de número 7. É sabido dos irmãos que há uma sequência de pregação nas cartas que o Senhor Jesus usou o apóstolo João a escrever para 7 igrejas que estavam na Ásia. E hoje nós vamos falar da 6ª carta à igreja de Filadélfia, a igreja que estava na cidade de Filadélfia. E para isso nós vamos ler o texto da palavra de Deus. Capítulo 3, verso de número 7. Se você encontrou, diz assim: amém? Amém. Graças a Deus. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar aos seus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar os que habitam sobre a face da terra. Venho sem demora, conserves o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, e vinda da parte de Deus, e o meu nome. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Amém, queridos? Se assentem, por favor. Muito bem, irmãos, sempre com temor e com tremor que a gente ocupa a tribuna para poder dividir com os irmãos, transmitir da parte de Deus uma porção da palavra do Senhor. Queridos irmãos, quando a gente observa as cartas escritas da igreja ou as igrejas da Ásia, hoje a Turquia, é interessante observar que nas 7 igrejas, ou das 7 igrejas, apenas 2 delas recebem do Senhor Deus elogios diretamente, sem fazer ou sem que eles recebam nenhuma crítica. A gente percebe 4 igrejas, a saber, Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, são igrejas que, quando a carta chega até a elas, ao anjo daquela igreja, as palavras de Jesus são palavras de críticas quanto ao comportamento dessas igrejas já citadas, e que já os pastores que anteviram pregaram sobre elas. Não é o caso, não vou pregar em cima do que se pregou, apenas a título de introdução e de esclarecimento. Uma dessas igrejas, a igreja de Laodiceia, não tem elogios para ela, recebe apenas do Senhor Jesus fortes e duras críticas pela posição que esta igreja se mostrava diante da sociedade. Logo, a igreja de Esmina e a igreja de Laodiceia, elas recebem apenas elogios da parte do nosso grande Deus. Quando o mensageiro tem de transmitir à igreja, Jesus, olhando para ela, encontra nessa igreja não a perfeição, mas encontra
igreja a condição de perseverança, de determinação, de confiança, de posicionamento, de honrar o nome do Senhor, de perseverança na palavra, de fidelidade àquilo que haviam aprendido e fidelidade em guardar o nome do Senhor. E agora então, este Cristo que não faz observações, avaliações como nós fazemos, porque enquanto seres humanos nós olhamos para as pessoas e avaliamos e as conhecemos por aquilo que vemos, está diante dos nossos olhos. Logo, o nosso Cristo, ele penetra no mais profundo do ser humano, ele conhece o interior, tanto o exterior quanto o interior, mas a sua avaliação é exatamente por aquilo que está no coração. Quando ele olha para a igreja de Filadélfia, então ele vai elogiar esta igreja diante das circunstâncias, do contexto que ela vivia e pelo seu procedimento de fidelidade, de guardar os ensinos, de continuar perseverante, que aquele que havia morrido no Calvário era o Messias esperado, aquele que havia ressurgido, tinha sido assunto aos céus, era o mesmo que voltaria para arrebatar a igreja. E nesta perseverança, Jesus então abona esta igreja diante da situação que eles vivem. Esta igreja não é uma igreja popular na cidade de Filadélfia. É uma igreja que, ao observá-la, ao analisá-la, era uma igreja não dada a grandes proporções, uma igreja pequena e que estava acuada pelo menos por duas situações. O contexto que ela está inserido é um contexto tomado pela idolatria. É uma cidade grega dominada pelos romanos e que, segundo alguns estudiosos, a idolatria nesta cidade é tão grande que ela é considerada a pequena Atenas do seu tempo. Havia deuses para todos os gostos, havia deuses de todos os tipos, e é neste contexto de idolatria, de afastamento do único Senhor, que encontra-se esta pequena igreja, uma igreja considerada frágil, fraca, diante da potência da sua localidade, diante daquilo que as pessoas se curvavam. A segunda situação é o contexto religioso. Eles estão inseridos nesta cidade, tomada pela idolatria, e que os judeus eram predominantes aqui. Logo, um dos desafios da igreja de Filadélfia era manter a fidelidade, a integridade naquilo que Jesus ensinou aos apóstolos e naquilo que os apóstolos iam transmitindo dia após dia. Porque esse contexto é conturbado. Observe que a história nos diz que, e também o próprio texto, só ver nas entrelinhas e só analisar cada carta, que o problema aqui é os judeus, os judaizantes, tentando levar ao coração dessa nova igreja os costumes de que a lei propunha para os judeus. Então eles ouviam assim todos os dias: olha, se vocês de fato esperam o Messias, logo vocês têm que guardar esses preceitos. Se vocês realmente o aguardam, vocês têm que circuncidar, vocês têm que respeitar as datas, vocês têm que se abster de algumas alimentações, e tentava empurrar para eles essa ideologia do judaísmo. E eles agora estão numa caminhada com Cristo,
Percebam o desafio que estão. E em volta, em torno desta igreja, vão se crescendo os movimentos religiosos. E aí ela está então como que enclausulada nesta situação. Irmãos, sem sombra de dúvida, pelas palavras de Jesus neste contexto, esta igreja estava encontrando dificuldades de crescimento, dificuldades de expansão na pregação do Evangelho. Era uma igreja que estava sendo ridicularizada em todos os momentos. Daí então, porque Jesus se manifesta no versículo de número 1, observem como é a abordagem, o manifestar de Jesus diante deste contexto vivido pela igreja de Filadélfia. Escute isso, ele se manifesta dizendo assim: diga ao anjo, o anjo da igreja de Filadélfia, escreve aí estas coisas. Ei, que coisas? Aí ele começa a dizer: diz o santo, o que é verdadeiro. Primeiro eu quero pensar nisto aqui. Ele aborda dizendo, para dizer, informar a igreja que o santo verdadeiro é que está conversando com eles, transmitindo a mensagem para eles. Ora, eles estão vivendo em um contexto em que tudo é santo, e aí as mentiras também dos judeus. É preciso uma palavra de alento ao coração, é preciso uma palavra de esclarecimento. E Jesus se manifesta dizendo: o santo da igreja está falando com ela. Eu sou o Senhor desta igreja. Então eu posso falar. Pode aplaudir em nome do Senhor. Aleluia. Então ele se manifesta para tirar toda e qualquer dúvida, como quem diz: você tem crido até aqui, continue acreditando, porque eu sou o mesmo, como que dissesse lá de Hebreus, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não mudo, e se ele não muda, a igreja não perece, pode ser perseguida, chicoteada, contudo ela se levanta para a marcha e glorificação do nome de Cristo Jesus. Glória ao nome do Senhor. O santo e o que é verdadeiro. Logo então, não fiquem em dúvida quanto às doutrinas que estão apresentando a vocês, porque o verdadeiro aqui está. Porque Jesus que disse: esses que vêm até vocês dizem ser judeu, mas mentem. Perceba que é uma conexão de contexto. Jesus se apresenta e diz: eu aqui estou, o Senhor de vocês, o santo, o verdadeiro. E aí ele vai começar a mostrar toda a situação para esta igreja, falar do conhecimento das suas obras, porque era uma igreja que marcava pelas suas obras, pela sua fidelidade. Havia nesta igreja um posicionamento definido, embora sendo bombardeados, tentavam estremecer a fé, mas eles tinham uma obra marcante. É Jesus que diz: eu vos conheço não pelo que dizem, eu vos conheço não pelo que sopram ao ar, eu conheço vocês pelas obras que vocês têm feito, eu conheço vocês porque eu sei como é que vocês se postam, eu conheço vocês não apenas pelos movimentos, mas pela intenção do coração de cada um de vocês. Então Jesus se apresenta desta forma e traz como que um ato de renovação na fé, elogia: vocês estão caminhando de forma extraordinária, a fé de vocês, mesmo sendo bombardeada, vocês têm perseverado naquilo que aprendeu, nas escrituras, não abriram mão do seu Cristo. Muito bem, e aí Jesus vai discorrendo, e aqui eu acho interessante que Jesus toma mão de 3 elementos, obviamente, para tornar a sua mensagem acessível ao coração daquela igreja. O primeiro elemento que Jesus destaca aqui é a chave.
O segundo são as portas. E o terceiro, a coluna de Deus, que está no versículo de número 11 e 12. Observem que, tomando mão desta figura de linguagem, desses elementos, é que Jesus vai fazer a aplicação. Isso é extraordinário. Ele vai fazer a aplicação mostrando aquilo que é do cotidiano, aquilo que eles conheciam, para que eles possam ter estrutura e fortaleza diante do Senhor. Quando fala da chave, a chave fala de autoridade. E Jesus disse o seguinte: olha, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Jesus começa, agora vai introduzindo de forma extraordinária ao coração daqueles irmãos a questão da chave. Por que é que Jesus fala assim? Ele está falando deste poder que ele tem, desta autoridade, deste domínio. Ele está dizendo assim: esta igreja está debaixo do meu domínio, da minha autoridade, do meu poder, e é eu que faço, eu que abro e ninguém fecha, e que fecho e ninguém abre. Logo então está dizendo para a igreja não se limitar às circunstâncias adversas que eles estão vivendo, mas saber que o seu Deus, o seu Cristo, tem nas mãos a chave para abrir qualquer porta, para que a igreja possa marchar triunfante, para que ela prossiga na sua caminhada. Glória seja dado ao nome do Senhor. Se a chave fala da autoridade, as portas falam pelo menos de duas coisas interessantes. Quando Jesus disse: eu abrirei as portas, eu disse no começo da minha fala que a igreja sentia como que acuada, sem condições de poder ir um pouco mais adiante, pelos cercados da adversidade. Jesus está dizendo: eu tenho a chave, e eu abro portas. E as portas aqui são pelo menos em dois sentidos: a porta da salvação e a porta da evangelização. Queridos, a salvação nós pregamos, nós anunciamos, mas nós não convencemos ninguém. Quem convence é o Senhor Jesus, pela pessoa do Espírito Santo. Então apenas pregue com amor, pregue com dedicação, diga o quanto Jesus é bom, o quanto Ele tem autoridade, mas deixa que o Espírito Santo convença, que o Espírito Santo leve ao homem ao pleno conhecimento da verdade. Ele abre a porta, eu digo: o Senhor Jesus é bom, Ele é o caminho, a verdade, a vida, Ele é o pão da vida, Ele é a água que descedenta o homem, Ele é a bússola. Eu vou pregando e dizendo quem Ele é, e o Espírito Santo toma esta voz, esta fala, e leva ao coração do homem dizendo: eu te convenço. E de repente a pessoa levanta a mão, procura a igreja e diz: olha, eu fui tocado por uma palavra, não sei como aconteceu, mas veio até mim, porque o Espírito Santo convenceu. O nome do Senhor é que tem que ser glorificado. Aplauda com alegria ao Senhor. As portas se abrem, e é diante deste cenário que eu percebo uma pequenina igreja vai se levantando, tomando robustez pelo Espírito Santo, e é conhecida como a igreja missionária posteriormente, porque estas portas se abrem. Sabe que esta cidade, Filadélfia, está na rota do Correio Real, e exatamente o Senhor Jesus usa, é proveitoso esta localização, e aí Ele vem dar essa injeção de ânimo na igreja, e ela pode então tornar-se uma igreja que ainda é evangelizadora, com muita força, com muito ímpeto, com muita graça, e se expande, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Pode levantar, a Bíblia diz, o inimigo por um caminho, mas por 7 caminhos ela fugirá diante de ti. Se essa igreja considere isso e adore o nome do Deus que fez os céus e também a terra. Queridos irmãos, eu quero pensar de forma bem rápida aqui, porque o tempo
não nos espera, não é verdade? Mas eu quero pensar em algumas lições que eu extraí aqui desse texto, que servirão de muito renovo para as nossas almas, de muita graça para a gente continuar a caminhar. E dentro disso aqui, eu percebo algumas coisas. Esta igreja, primeira lição que eu tiro, era uma igreja aos olhos dos homens, avaliada como frágil, como fraca, mas diante de Deus, uma igreja poderosa. Não esqueça disso. Diante dos homens, a igreja, nós podemos ser avaliados como frágeis, como fracos, como atrasados, como pessoas desinformadas, mas diante dos céus, nós somos considerados pessoas constituídas, poderosas, na mão do Senhor, na mão do grande Deus, porque a gente não vive e não prega o que é natural, nós pregamos aquilo que é espiritual, aquilo que transcende a filosofia, aquilo que transcende o conhecimento do homem. A Bíblia nos diz que a palavra do Senhor para os que perecem, ela é loucura. A cruz é loucura para os que perecem, mas para a igreja que crê, ela é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Glória seja dado ao nome santo do nosso grande Deus. A igreja pode até ser avaliada sim, mas o resultado surge. Gente, eu estou me lembrando-me agora de uma das primeiras igrejas que eu conduzi há quase 30 anos atrás. Frágil, pequenina, parecia insignificante diante daquele quadro, daquele contexto. E lembro-me que alguém um dia me interpelou e disse: você faz parte daquela igrejinha fundo de quintal? Bom, tudo bem, eu não posso discutir com o ignorante. A melhor coisa é você orar a Deus e apresentar, porque não se fala assim da igreja do Senhor. A igreja não se constitui pelo número de membros que ela tem. Uma igreja não se constitui pelo seu tamanho, pela sua expansão geográfica. A igreja se constitui de salvos, de pessoas tementes ao Senhor, e não importa a quantidade, ela é a igreja do Senhor, ela é comprada no sangue de Jesus Cristo, ela é remida, ela é lavada, justificada no nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem, aquela igrejinha que parecia insignificante, veja como Deus é, e nós precisávamos de construir, estávamos debaixo de uma lona cultuando ao Senhor, e aí adquirimos um terreno, fizemos rifa, alguém doou uma bicicleta, o outro uma televisão, e começamos aquela construção. Veja como o Senhor é bom, e Ele é o dono da igreja, tem a chave na mão, e Ele abre a porta quando necessário. Tudo estava muito truncado para a gente, mas um dia eu estou passando e precisando daquele recurso para expansão, precisando que o Senhor manifestasse uma glória para que as pessoas entendessem que aquela era a igreja do Senhor, e começamos numa campanha de oração. A gente orava todos os dias das 5 da manhã às 6, a gente orava 1 hora antes do culto, e depois terminava o culto, a gente ia para mais um tempo de oração. Nas 3 horas da manhã, meu irmão chegava do trabalho, despertava, a gente ia para a oração em jejum e clamando ao Senhor, e alguém me procurou. Veja como é curioso, a gente precisava de um start, e alguém me procurou e disse: olha pastor, eu tenho visto, vocês passam evangelizando, e vocês estão construindo ali, já faz um bom tempo. A gente estava com a estrutura assim numa meia altura. Eu disse: é verdade, e não é fácil, mas vamos batalhando. Pois é, eu estava conversando com meu irmão aqui, e a gente já tem 2 anos que viemos de tal cidade, e a gente está afastado da igreja, mas sabe, a gente aprendeu muito desde pequeno que deveríamos cooperar, entregar as nossas ofertas de forma voluntária, com amor e gratidão, entregar os nossos dízimos para a manutenção da obra. Aí ele disse assim: se o Senhor não se importar, a gente não está servindo a Deus como deveria, mas a gente está com todo esse dinheiro guardado, o Senhor receberia? Gente, você não receberia não, para construir essa igreja?
mas é na hora, irmão, você fala em mistério, você alegra seu espírito. Eu chamei aquele moço, oramos com eles, e eles entregou aquela quantidade. Eu estou falando de uma igreja que ela parece frágil aos olhos dos homens, mas está debaixo da autoridade, do cuidado, daquele que tem a chave, que abre porta, ninguém fecha, e se fecha, ninguém abre. É este Deus que eu estou pregando. Ele exalta a igreja na terra. Aleluia! Bendito seja o nome deste Cristo que está conosco nesta noite. Escute uma coisa, eu tenho uma palavra quente dos céus ao seu coração. Receba isto como uma palavra profética. De repente, enquanto igreja, a pessoa não tem te considerado, não tem visto nada de bom em você, acha que não terá progresso, há um escárnio, zombaria, mas hoje aqui, Deus vai virar esta página, amarelada, abarrotada da sua vida, e verão que o Senhor é Deus na sua vida. Escute a palavra. O Senhor disse: eu farei que esses que dizem ser, mas não são, que mentem, esses aí virão, reconhecerão que Deus é na sua vida, que você é igreja do Senhor. Irmão, levanta a cabeça, você é igreja de Cristo Jesus. Isso é privilégio, isso é privilégio. Sabe por quê? Não somos melhores do que ninguém, mas somos diferentes, porque Jesus embranqueou as nossas vestes com sangue vertido lá do Calvário. Queridos, nenhuma igreja, nenhum ser humano é capaz de resistir à fúria, o ataque do adversário, se não for pela graça do Senhor Jesus Cristo. Não consegue, não consegue, não consegue. É preciso que o Senhor Jesus estenda. Escute uma coisa, estenda a sua mão. Escute, eu quero lembrar você que essa igreja, desses desafios que já citei, sabe por que ela era considerada pela oposição frágil? Esta igreja era constituída de pessoas pobres e escravos libertos. Quando eles olham para isso aí, não vai rolar em nada, não vai dar certo, porque nós estamos falando de judeus, nós estamos falando de gente que aos 12 anos conhece a lei de cor. Uma criança judia necessariamente é assim. Eu estou falando de conhecedor, nós estamos falando de gente que manipulava a religião da época. Aí dá uma olhada para aquelas pessoas e é pouco, são fraquinhos demais. E Jesus diz o seguinte: eu sei que há pouca força em vocês, eu sei disso aí que estão olhando desta forma. Contudo, a autoridade dos céus está sobre vocês. Vocês não estão sozinhos, vocês não militam sozinhos, há uma presença maior com vocês. O general da batalha vos acompanha, e é por isso que a igreja não para, gente. Pode se levantar de qualquer lado as forças do adversário, ela sempre vai surgir. É como a lua, em ocasiões parece que onde está a lua desapareceu, mas daqui a pouco vai aparecer com um risquinho, e ele vai aumentando, e ele vai aumentando, e chega uma noite, você sai na janela da sua casa: meu Deus, que coisa extraordinária, eu pensei que a lua tinha desaparecido, mas olha que lua bela e maravilhosa. Assim a igreja, às vezes o sufocar parece que vai consumir, extinguir a igreja, mas o Espírito Santo assopra sobre ela, aviva os corações e restaura e levanta forte para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Primeira lição: a avaliação humana é de uma igreja fraca, mas aos olhos divinos é uma igreja poderosa. Segunda lição que a gente extrai desse texto: perseguidos e odiados pelo mundo, mas amados por Deus. Versículo de número 9, é só você ver isso. Eles eram perseguidos, eram odiados, incompreendidos, desacreditados. Aí Jesus diz o seguinte: fiquem tranquilos, eu vou resolver esse problema, porque estas pessoas aí
este povo aí virão diante de vocês, se prostrarão aos seus pés e reconhecerão que eu, Senhor, amo a vocês, amei a vocês, continuo amando a vocês. Então a igreja é perseguida e odiada, mas ela é amada pelo mundo. E gente, hoje nós estamos vivendo um tempo, e assim, desculpe-me por favor a minha franqueza, que a gente está procurando holofotes, aplausos, elogios. Cada dia que se passa, a gente vai percebendo isso no meio de nossas igrejas espalhadas pelo mundo. As pessoas hoje se falam assim: olha, o evangelho, ele traz sofrimento. Aqui eu não fico, eu quero um evangelho que me traz logo a prosperidade. Jesus prospera a vida do homem, tá? Eu acredito piamente nisso, isso é verdade. Mas o evangelho, ele traz consigo as dores, as dificuldades. Foi Jesus que disse: neste mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Ora, se ele está falando, eu fico com as palavras do Senhor. Vamos ver Paulo. Paulo diz: olha, eu trago comigo as marcas do evangelho. Ele está falando de todos os açoites, das perseguições, das pedradas, das prisões que sofreu. Ora, mas é sofrimento só? Claro que não, mas isso faz parte, é o processo, e a gente precisa entender. E aí nós vamos vivendo essa situação de um evangelho que eu chamo do oba-oba, da facilidade, da conveniência. Mas a Bíblia não nos ensina assim. Aí Jesus chega para conversar com essa igreja odiada, perseguida, desprezada, escarnecida, e diz: não, fiquem tranquilos, porque aqui tem meu amor para vocês, e o amor dele constrange, é a suficiência, é a graça do Senhor. Aí nós vamos dando uma observada nisso, e diante disso, Jesus dá-lhe uma palavra, diz: olha, a firmeza de vocês, a perseverança de vocês, por não se encurvarem diante da circunstância, tem a minha aprovação, e os aprova porque eles honram o nome do Senhor. Escute, quem honra a Deus sempre será honrado. Guarde esta palavra: quem honra a Deus sempre será honrado. Por quê? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Semeou, colhe, honrou, será honrado. É assim que funciona na presença do Senhor. Agora, isso aqui é interessante. Quando Jesus diz que esses judeus deveriam vir, se prostrar, reconhecer que Deus amava aquele povo, eu fico pensando, porque esse povo tem que chegar diante da igreja de Filadélfia e dizer assim: agora eu reconheço, vocês são povo de Deus. Agora eu reconheço, vocês são rebanho de Deus. Agora eu reconheço, vocês são menina dos olhos de Deus. Agora eu reconheço, vocês é um povo adquirido, um povo santo, zeloso de boas obras. Agora eu reconheço, vocês são família de Deus. Agora eu reconheço todas estas coisas em vocês, apesar de não ser reconhecida de imediato ali atrás. Não dá para dizer que não, porque a glória manifesta, a expansão que vem posterior é extraordinária. Não há como negar que Deus estava no meio daquele povo, que a mão de Deus estava sobre aquela igreja. Terceiro e último para a gente encerrar. Gente, a terceira lição que eu tiro aqui: quem guarda a palavra do Senhor será preservado por Deus na hora da tribulação, da dificuldade e da provação. Ou seja, é bom a gente esclarecer:
disse há pouco, todos os cristãos passam. Se tiver alguém aqui que nunca passou por uma tribulação, por uma adversidade, levanta a mão que eu quero a sua oração, porque todos nós passamos. Agora, o que Jesus sempre vai dizer é o seguinte, e é isso que ele está dizendo: eu vou preservar vocês, eu não vou tirar. Há uma diferença muito grande. Então, se eu guardo a palavra do Senhor, não serei tirada as adversidades, não serão tiradas as adversidades, mas serei preservado no meio da adversidade. Quer ver uma coisa? Vamos olhar o Salmo 23. O que o salmista diz? Primeiro diz que o Senhor é meu pastor. Ele se apropria disso. Depois ele vai continuar dizendo e vai falar assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor, sei que tu estás comigo. Ou seja, Deus livrou ele do vale da morte? É claro que não, mas preservou, porque foi o próprio salmista que diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É pela palavra que se é preservado, é pela palavra que se vence as tribulações, é pela palavra que se vence os embates, é pela palavra que vence as adversidades, é pela palavra que nós vamos marchando pela fé, é pela palavra que nós vamos rompendo barreiras, é pela palavra que vamos saltando muralhas, é pela palavra que vamos expulsando demônios, é pela palavra que vamos impondo as mãos e os enfermos vão sendo curados, é pela palavra que a igreja vai vencendo, é pela palavra que ela triunfa sobre o mal, é pela palavra. Então você guardou a minha palavra, eu vou te guardar. Versículo de número 10, no momento da sua provação. Escute, você nunca estará sozinho. Aparentemente, às vezes sim, porque todo o cristão em dado momento, ele sente uma sensação de impotência no meio de uma provação, uma sensação de fracasso, de solidão. Você já fez uma oração e teve a sensação que ela não passou do teto? Você já fez uma oração e não sentiu nada? Você já fez uma oração e parece que não tem sentido o que você está falando? Aí eu digo: meu Deus, aonde o Senhor está? Cadê a sua providência? Puxa, eu estou esquecido, abandonado. Olha que situação que eu estou vivendo. Escute uma coisa, eu gosto muito desta frasezinha simples, mas eu gosto de citar ela. A gente gosta muito de sentir, mas o mais importante do que sentir é saber. Se eu não sinto a presença, mas eu sei que a presença está, é o suficiente. Nem sempre eu vou sentir, mas se eu sei que Ele está, o choro vai durar uma noite e a alegria virá pela manhã. Daqui a pouco a gente sente, daqui a pouco, porque eu sei que Ele está, o Senhor está comigo e nem herderei mal algum. Então, se você não sentir, eu não estou sentindo, pregador, mas Ele está, saiba que Ele está. Pode uma mãe abandonar o filho que a lamenta, todavia diz o Senhor: eu jamais te abandonarei, eu te tenho escrito na palma das minhas mãos. Em todo momento Ele vê, Ele olha, Ele contempla. Então eu tenho uma palavra ao seu coração: não se desespere, não se atemorize, não retroceda, faça como a igreja de Laodicea, de Filadélfia, diante de toda circunstância, ela guardou a palavra. Senhor, é pela palavra que o Senhor está falando comigo. Eu não estou sentindo, eu não vejo a manifestação de poder, mas eu sei que o Senhor aqui está. O Senhor está aqui conosco. Eu lembrei-me de um texto, estou encerrando agora para a gente orar. Eu lembrei-me de um texto interessante, quando os filhos de Israel estão para cruzar, adquirir depois a terra prometida. Eles estão naquele momento e vem uma palavra da parte da liderança para aqueles homens, para aquela nação, e aí existe uma coisa linda, diz assim, olha, Deuteronômio capítulo 11, depois que vocês
cruzarem para essa terra que vocês estão indo, essa terra, ela é uma terra que manda leite e mel. É uma terra diferente da terra do Egito. Lá não é como o Egito, que vocês regavam, plantavam e regavam assim com o seu regador. Lá é diferente. Esse lugar que vocês vão é uma terra de montes e de vale, e ela bebe a água que desce do céu. E veja o que é interessante, o Senhor diz o seguinte: olha, e eu estarei convosco todos os dias, desde o começo até o fim do ano, mesmo não sentindo, Ele está com você. Ele é o seu amigo, o seu ajudador, a sua companhia, a sua fortaleza, o seu socorro presente na hora da angústia, o Deus forte, o Pai da eternidade. Ele é príncipe da paz, é conselheiro. Ele está no caminho com você para te fortalecer, para te animar. Ele está no caminho para te dar vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Fique em pé, por favor.